continuar aqui nossa segunda parte da nossa aula sobre as três maiores do mundo, né, as três maiores religiões monoteístas do mundo, tá? Vamos lá, vamos continuar a partir daqui? Olha só que legal, gente. Então, islamismo, né? Então você pode ver aqui, ó, várias pessoas debruçadas, né, fazendo as suas orações. Aqui está o símbolo do islamismo, né? Vocês viram na aula passada que o símbolo do judaísmo é aquele símbolo que é uma estrela, né, de 6 pontas, é a chamada estrela de Davi, tá? Aqui é uma lua com uma estrela, tá? E aí vamos lá, vamos continuar com algumas características, certo? Então olha só, gente. O islamismo foi criado pelo profeta Maomé, tá? Em 622 depois de Cristo, tá? Então, 6 séculos depois, tá? 600 anos depois de Jesus, foi que a religião islâmica foi criada, né? E tem toda uma historinha aqui, eu não vou me aprofundar porque levaria muito tempo, tá? Mas em resumo, Maomé ele era um comerciante, tá? E ele estava em viagem e ele foi descansar em uma serra, né, em um monte chamado Monte Hira, certo? E segundo a lenda, lá nesse Monte Hira ele recebeu a visita, né, do anjo Gabriel, tá? E o anjo Gabriel foi lá e passou para ele todos os princípios dessa nova religião, tá? E aí Maomé, né, desceu de lá do monte, né, com essa nova religião, tá? E começou a pregar em todos os lugares, né? No início ele não foi muito bem aceito, ele foi até perseguido, tá, por algumas pessoas, tá, da cidade de Meca, lá onde ele era a cidade natal dele, mas depois acabou se espalhando, né? A gente já viu que é a segunda maior religião do mundo, tá? Bom, vamos lá. Então os islâmicos também são chamados de muçulmanos. E aqui tem um fato curioso, pessoal, que durante muito tempo, eu achava que islâmico e muçulmanos eram dois povos diferentes. E, cara, para minha surpresa não era o mesmo povo, tá? Era a mesma religião. Então, tanto vocês podem chamar eles de islâmicos, tá? Aqui, ó, a palavrinha islâmicos, como também muçulmanos, tá? Então, são o mesmo, é a mesma religião, tá bem, gente? Então, vamos lá. Né? E assim, a curiosidade, gente, que a palavra muçulmano significa aquele que se submete a Alá. Aí você pergunta, poxa, professor, e agora? Quem é Alá? Gente, tá lembrado da primeira parte da nossa aula que eu comentei que os judeus têm um nome diferente para Deus, né? É o mesmo Deus, só que com um nome diferente. O nome judaico para Deus, sabe qual é? Relembra aí. Fala aí vocês. Quero ouvir. Vocês devem estar lembrados que eles chamavam de Jeová ou Iavé. Não era isso? Então, os islâmicos têm outro nome. É Alá. Certo? Então, Alá é a mesma coisa. Então, toda vez que eu falar Alá, Jeová ou Deus, é a mesma pessoa, tá? É o mesmo ser, é a mesma divindade. Beleza? Então, vamos lá. O livro sagrado dos islâmicos, a gente já viu que os judeus têm a Torá. Estão lembrados? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os islâmicos têm o Corão ou Alcorão. Tá? Eu coloquei os dois, pessoal. No livro de vocês só está a palavra Alcorão. Aí, por que eu coloquei isso aqui? Porque pode ser que você encontre em outro livro ou em algum lugar na internet o nome Corão e você vai dizer, este professor mentiu para mim, estava errado. E só para constar, viu, gente? Pode tanto estar certo dos dois jeitos, certo? Então, tanto você falar Corão como Alcorão, certo? Se tá, é o mesmo livro, tá? Então está correto das duas maneiras. E antes que vocês fiquem com dúvidas aí, por que tem nome diferente? Gente, olha só. Esse AL aqui, ó, esse AL aqui é só uma sigla, tá? É um prefixo, tá? Da língua islâmica para dizer que algo é sagrado. Então, Al-Corão significa que esse Corão, esse livro, ele é sagrado. Certo? Beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então os islâmicos até hoje sofrem muito com a intolerância religiosa. É a chamada islamofobia, tá? Fobia é aversão a alguma coisa. Então, e gente, eu digo para vocês, pense no pessoal que também, né, assim como os judeus foram perseguidos, os islâmicos também até hoje tem muito preconceito, entende? Tem muita gente que fala muita piada com eles, né? Já ouviram falar nos homens bombas, né, nos terroristas? Como muitos terroristas são islâmicos, tem muita gente por aí que acredita que é essa religião que ensina eles a ser assim. E eu digo para vocês, pessoal, quando eu estava na faculdade de História, eu fui pesquisar, fui na biblioteca, peguei um Corão, tá? Traduzido, né, em português, e eu fui ler. E, gente, eu digo para vocês, cara, em nenhuma parte do Corão ensina que você deve explodir a si mesmo, ou explodir outras pessoas, tá? Então, infelizmente, pessoal, esses atos de terrorismo, né, desses homens bombas, não tem nada a ver com a religião deles, tá? Isso aí, infelizmente, é uma guerra política, né, que acontece no mundo todo,
tá? Então não tem nada a ver com a religião deles, certo? Então a partir de hoje, se vocês virem alguém falando que o islamismo, né, os muçulmanos, é tudo terrorista, é tudo homem-bomba, é uma religião má, gente, não é, certo? Não é. Inclusive essa religião aqui tem alguns pontos bem interessantes que muitas vezes os cristãos deveriam aprender. Vamos lá para eles? Olha só. Os islâmicos costumam algumas coisas. Primeiro, orar 5 vezes ao dia. Isso é uma obrigação para eles. E aí eu pergunto para vocês, quantos de vocês que são católicos ou evangélicos oram pelo menos 5 vezes por dia? Ou pelo menos 3 vezes por dia? E eu com certeza tem alguns que nem oram, nem rezam em nenhum momento do seu dia. Não é assim? Então olha só, eles têm esse costume de orar 5 vezes por dia. Tá? Outra curiosidade, além de jejuar, então eles praticam muito jejum, né? Muitas vezes a gente costuma fazer algum jejum só quando a igreja manda, né? Eu me lembro que na época que eu fiz a primeira comunhão, né? Hoje em dia eu não sou mais católico, mas na época que eu era católico ainda, que eu fui fazer a primeira comunhão, eu me lembro que o padre mandou a gente jejuar durante um dia, né? Durante algumas horas. Ou seja, muita gente só acaba jejuando quando a igreja manda, né? Então não pode ser assim. Então tem aqui jejuar, né? O jejum de comida, de alguma outra coisa também. Dar esmolas, no caso não é dar esmola, não é dar o resto não, viu gente? Dar esmolas no sentido de você ajudar a quem precisa. E aí vem outra pergunta. Quantas vezes vocês veem algum cristão, alguma outra religião ajudando as pessoas, né? Enquanto eles têm esse costume. Esse costume deles é muito forte de ajudar as pessoas, tá? Então vamos lá. E outra obrigação deles muito interessante, que é o seguinte, imagine, só um exemplo aqui, tá? Vamos só imaginar. Imagine que você é um islâmico, que mora aqui no Brasil. Independente de você morar no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar que seja, pelo menos uma vez na sua vida inteira, você vai ter que viajar para a cidade de Meca, lá no Oriente Médio, porque isso é uma tradição deles. E lembre-se, Meca é a cidade de Maomé, que é o criador do islamismo. Tá? Então eles têm um respeito, né, muito grande por essa cidade, né, devido ao Maomé ser a cidade dele, né? Então eles têm esse costume de ficar indo sempre lá para Meca, pelo menos uma vez durante a sua vida. E claro, gente, aqui tem muitos que vão várias vezes por dia, tá? Bom, gente, então é isso, né? Aqui foi um resumozinho sobre o islamismo. E hora da atividade agora para vocês, tá? Então na primeira parte não teve atividade, porque eu deixei para agora, certo? Então qual vai ser a atividade de vocês? Preste atenção. Então vocês vão ler um texto lá na página 40, tem um textozinho, né? É comum isso no nosso livro. Então na página 40 vai ter um textozinho, certo? E vocês vão responder a questão de 1 até a 3, tá? 1, 2 e 3, certo? E também na página 41, vocês vão encontrar duas questões, tá? 1 e 2. Então vocês vão responder as questões aqui da página 40 e da página 41, beleza? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau para vocês. Nos encontramos agora na nossa terceira parte da nossa aula, que vai ser sobre cristianismo, certo? Tchau, tchau.